Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos aprender equação do segundo grau, como nós vamos resolver pela soma e produto. Esse cálculo praticamente é um cálculo mental que nós vamos fazer para calcular as raízes da equação do segundo grau. Então, observe que nós temos aqui uma fórmula, né? Tanto para a soma quanto para o produto. E essa fórmula, né? Essa regrinha aqui, a gente utiliza os coeficientes. Então, a soma é o coeficiente B dividido pelo A. E eu tenho um sinalzinho de menos aqui. E o produto é C sobre A. Vamos fazer os exemplos que a gente vai entender melhor. Então, observe aqui esse primeiro exemplo. Nós temos essa equação, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Eu vou colocar aqui na fórmula só para a gente analisar um detalhe. Então, ó, primeiro vamos fazer a fórmula da soma. Qual é a fórmula da soma? É menos b sobre a. Essa é a nossa fórmula. Vamos identificar aqui os coeficientes. Lembrando que coeficiente A é o número que acompanha o x ao quadrado, no caso não tem nada, é o 1. O B é o que acompanha o x, né? Então, no caso, menos 7. Lembra que o menos é obrigado a colocar. E o C é o número sem letra, né? Sem incógnita. No caso, é 10. Eu não vou colocar o mais, porque o mais não há necessidade. É só quando é menos que é obrigado a colocar. Vou substituir aqui nesta fórmula da nossa soma. Menos da fórmula. E o B é menos 7. Então, vai ter que pôr entre parênteses. E o A é quanto? O A é 1. Vou fazer aqui a regrinha, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 7, dividido por 1, que vai dar 7 mesmo. Observe que o nosso resultado da soma, foi o oposto, né? O sinal trocado do coeficiente B. Agora, vamos ver o que vai acontecer com o produto. A fórmula do produto é C sobre A. Então, vou fazer aqui. Então, o produto, a fórmula dele é C sobre A. Quem que é o C? O C é 10. E o A é 1. E 10 dividido por 1 vai dar 10 mesmo. Então, observe que o produto deu 10. E esse 10 nada mais é que o próprio coeficiente C. Ou seja, tanto a soma quanto o produto vai dar os coeficientes B e C, o B, né, com sinal trocado, isso quando o coeficiente A for igual a 1. Quando for diferente de 1, a gente vai fazer um próximo exemplo aqui para entender. Então, como que a gente faz o cálculo, né, da soma e do produto para resolver essas equações? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que fazer, né, pensar quais números, que daí seriam os valores do x1 e do x2, que somando de 7 e multiplicando, né? Lembra que produto é multiplicação. E que multiplicando de 10. Então, nós vamos ter que pensar, nós vamos fazer um cálculo mental, pensando quais números que se a gente somar vai dar 7 e que os mesmos números, lembra que não pode trocar, né? Porque nós estamos fazendo o cálculo da raiz da equação, então nós temos somente dois valores. E quais números que multiplicando vai dar 10. Então, temos, por exemplo, né? Na soma, vamos colocar aqui os candidatos. Números candidatos. Por exemplo, nós temos o 4 e o 3, né? Somando 4 mais 3 dá 7. Porém, se a gente multiplicar 4 vezes 3, não vai dar 10. Então, a gente sempre tem que observar isso. Somando tem que dar o número e multiplicando também tem que dar o outro número. Tem que ser os mesmos números. Então, observe que o 4 e o 3 já não deu certo, né? Porque 4 vezes 3 vai dar 12 e teria que dar 10. Então, fazendo mais uma vez, vamos pensar. Aqui no caso, então, seria o 5 e o 2, né? 5 mais 2 vai dar 7 e 5 vezes 2 vai dar 10. Então, ó, descobrimos aqui o valor do x1 e do x2. x1 igual a 2 e x2 igual a 5. Tanto faz, né, a ordem aqui. O importante é que a gente já descobriu os valores do x.
sem precisar utilizar a fórmula de Bhaskara. Tem que prestar bastante atenção no sinal, né? Observe que aqui neste caso vai dar sempre o oposto do coeficiente B. Então, aqui no caso era menos 7, o oposto do menos 7 é mais 7. E o coeficiente C vai ser ele mesmo, certo? Então, descobrimos esses valores de x, que é o 5 e o 2, somando dá 7, multiplicando dá 10. Vamos para o próximo exemplo, agora com um número diferente de 1. Vamos identificar os coeficientes. O coeficiente A, neste caso, é menos 2. O coeficiente B é 10. Lembra que quando tá mais, não precisa pôr. E o C é 12. Então, mesma coisa, ó. Como neste caso o coeficiente A é diferente de 1, então aqui nós realmente precisamos utilizar, né, esta fórmula aqui. Então, vamos lá. Qual é a fórmula da soma? Da soma é menos B sobre A. Então, menos da fórmula. E o B aqui que a gente identificou é o 10. Dividido pelo A, que é, neste caso, ó, menos 2. Prestar atenção no sinal. Menos com menos vai dar mais. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Ou seja, vamos ter que pensar em números que somando, né? Ó, soma, somando de 5. Agora, vamos ver o produto. O produto é C sobre A. Então, qual que é o coeficiente C? É o 12. E o A é menos 2. Lembra que aqui não tem sinal, então é mais. Mais com menos vai dar menos. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Ou seja, agora a gente tem que pensar em números que somando de 5 e multiplicando de menos 6. Então, vamos pensar aí nos candidatos para o x1 e para o x2. Quais são os candidatos? Quais números que a gente pode, né, pensar como resposta que somando de 5 e multiplicando de menos 6? Então, observe, por exemplo, tem o 2 e o 3, por exemplo, né? Somando 2 mais 3 dá 5. Só que multiplicando 2 vezes 3 vai dar 6 positivo. Só que precisa dar menos 6. Então, observe que o sinal aqui é importante. No caso, se a gente colocar um sinal de menos aqui, por exemplo, na multiplicação vai dar certo, né? Porque mais com menos vai dar menos, 2 vezes 3 vai dar 6. Mas, porém, na hora de somar, mais 2 com menos 3, na hora de somar mais 2 com menos 3, o nosso resultado, né? Lembra que aqui é dívida com dinheiro, então vai sobrar menos 1. Então, observe que não bateu o resultado aqui do 5. Então, o que isso significa? Isso significa que não são esses números, certo? Porque tem que dar certo para as duas contas, tanto para a soma quanto para a multiplicação. Então, vamos pensar em outros números que sejam candidatos para essa conta. Vamos pensar, por exemplo, no menos 6 com o 1. Com mais 1. Menos 6 com mais 1 vai dar menos 5. E menos 6 vezes mais 1, lembra que tem que ser o mesmo número, o mesmo sinal. Menos com mais vai dar menos, 6 vezes 1 vai dar 6. Então, ó, quase chegamos. O que tá faltando aqui? Tá faltando acertar o sinal. Então, na verdade, o nosso candidato, né? Os nossos números certos vai ser o 6 e menos 1, porque na hora de você somar 6 menos 1, né, 6 tira 1, vai dar o 5, que é o resultado da nossa soma, e na hora de multiplicar, 6 vezes menos 1, mais com menos vai dar o menos, e 6 vezes 1 vai dar o 6. Então, observe, o menos 6 que a gente precisava, né? Então, observe que esses são os números que na hora a gente somar, vai dar o 5, que era da nossa soma, e na hora de multiplicar, vai dar o menos 6, que era do nosso produto. Então, a nossa solução para esta equação, o x1 e o x2, são esses resultados. 6, né? E menos 1. Esses são os valores de x.
Essa é uma maneira diferente da gente resolver esta equação, utilizando a soma e o produto observando os coeficientes. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais, tchau!